Voltando aqui para o nosso curso de Linux, nessa aula a gente vai falar sobre editores de texto, que são programas para mexer com arquivos de texto. Mas primeiro eu queria dar uma explicação para vocês sobre o que seriam arquivos de texto. Você pode pensar que arquivo de texto é aquele arquivo que termina com .txt, .doc, .docx. Você pode pensar que esse tipo de documento de texto está atrelado à extensão do arquivo. Na verdade, a extensão do arquivo ela não existe. Extensões de arquivos elas não existem. Ela é só um identificador para o arquivo. Todo arquivo ele tem uma propriedade que se chama MIME-type, que ela diz especificamente o que é o tipo daquele arquivo, né, para que tipo de coisa ele serve. E aí tem alguns MIME-types padrões, como imagem, texto, aplicação, dados. Existem MIME-types que você, isso aqui é um dado que eu quero armazenar. E eu não quero dizer qual é o formato dele, por exemplo. Formatos padrões de alguns programas específicos, por exemplo, o .vdi, que é o formato padrão do disco rígido virtual do VirtualBox, ele tem uma MIME-type de dado. Então, na verdade, arquivo de texto é aquele arquivo que tem uma MIME-type de texto. Então, é com ele que a gente pode mexer. Então, a gente pode mexer num texto. Por exemplo, eu vou abrir aqui o terminal. Eu vou só descer aqui porque ficou muito grande essa janela, mas tudo bem. Então, eu posso vir aqui no terminal. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá, as coisas da aula anterior. Tem aquele teste.txt. Se eu der um cat nele, é o primeiro comando que a gente vai ver, é o cat. Ele não acontece nada. O cat ele vai imprimir o conteúdo que tem dentro daquele arquivo de texto, certo? Eu posso criar um arquivo de texto, por exemplo, touch, e posso botar texto e não colocar extensão nenhuma. Ele aparece ali texto. Se eu der um cat nele, texto, ele não vai exibir nada porque eu não coloquei nada dentro dele. Uma outra coisa, só para vocês verem mesmo, tem um outro comando que a gente utiliza também, que é o comando echo. Esse echo, como o nome fala, ele sugere que você vai fazer um echo, né? Então você digita uma coisa no terminal, o terminal digita de volta, certo? Então se eu falo echo e eu coloco hello world, o terminal vai devolver isso para você. Então, se eu apertar Enter aqui, ele escreve ali Hello World, né? E como a gente já viu nas outras aulas, a gente pode fazer redirecionamento de saída, porque esse echo tem a saída padrão de seu próprio terminal, então ele devolve para o terminal, mas eu posso fazer com que a saída dele retorne para um arquivo específico. Então, eu posso criar um arquivo texto aqui, eu dou o echo, ele não retorna mais no terminal, o arquivo texto agora existe, se eu der um cat nele, eu tenho o conteúdo do arquivo texto dentro da tela. Então, para vocês verem que não tem muita diferença esse lance das extensões, sabe, .txt, .doc e tudo mais. Isso é mais o Windows ele trabalha muito com isso, a validação nas aplicações do Windows ela é muito feita pela extensão, mas na realidade ela é só um identificador que serve para você verificar alguma coisa. Você tem vários arquivos num local, e aí você quer saber o que é texto, o que é imagem, o que é vídeo, você tem uma extensão ali para identificar, para ser mais fácil. Boa parte do nosso acesso no Linux é assim, em modo terminal. E nem sempre o terminal vai estar colorido desse jeito para dizer o que é diretório, o que é arquivo. Aqui, por exemplo, tem o teste.txt e texto. Tá, os dois são texto porque foi o que eu criei, mas outra pessoa que chega aqui ela pode não saber, certo? Então a extensão ela facilita para você saber o tipo de arquivo que você está trabalhando. Tá? Da mesma forma ali o targz, o .zip, eles são arquivos comuns como qualquer outro, seriam arquivos compactados, a extensão para poder saber que tipo de arquivo eu estou tratando. Tá? Um outro comando para a gente fazer leitura de texto é o less. O less ele é uma interface no terminal para você fazer leitura de texto de uma forma mais humana, né? Que você não, porque o cat, por exemplo, se eu dou um cat texto aqui, ele joga o texto inteiro no terminal. Se for um texto muito grande, por exemplo, eu vou ensinar um outro comando aqui, um bônus, é o comando history. O comando history ele vai te jogar todos os comandos que você já deu na vida do Linux que você está utilizando. Então eu dou um history aqui, ele mostra um monte de comandos que eu dei durante toda a vida desse Linux. No caso, esse Linux aqui tem poucos comandos, né? Deu um total de 183 comandos, porque esse Linux eu criei especificamente para essa aula. Mas já é um conteúdo bem grande, você viu que eu tive que scrollar no terminal e tudo mais. Então a coisa que eu posso fazer é um history, e a saída dele, que por padrão é no terminal, eu vou criar um arquivo chamado
history.txt. Beleza. Se eu dar um cat history.txt, ele vai exibir o mesmo conteúdo do history. Eu tenho que scrollar aqui, mexer, e é ruim de você trabalhar. E é uma ferramenta legal para você ler arquivos assim no terminal, é o less. Então bota o less history.txt. Aí ele mostra para mim o início do arquivo, certo? Então vem ali ls, pwd, o início do arquivo. E aí com as setas direcionais, para cima e para baixo, eu vou navegando no arquivo. Então ele não cospe para mim tudo de uma vez no terminal, ele coloca uma forma de leitura mesmo para você ir vendo, certo? E ele tem ali aqueles dois pontinhos embaixo, que é bem familiar para quem conhece aí o VI, que é um editor que a gente vai falar daqui a pouco, que é justamente para você dar interfaces de comando, né? Então se você quiser fazer algum tipo de comando, por exemplo, se eu digitar aqui barra e colocar JavaScript, ele vai pesquisar para mim a palavra JavaScript. Certo? Se eu apertar N, ele vai buscar as próximas ocorrências da onde eu digitei JavaScript. No caso, da onde tem essa palavra no texto. Né? Aí ele não achou mais nenhuma ocorrência, aperto para retornar. Beleza. Né? E aí, para você sair aqui da interface do less, você pode navegar aqui com direcionais normal. Para você sair, você aperta aqui e ele sai normalmente. Um outro comando para mexer com arquivo de texto no Linux é o comando WC, ou então Word Counter, né, como o pessoal chama. Ele serve justamente para isso, para contar o número de palavras. Então, por exemplo, se eu dou um WC e eu passo o history.txt para ele, ele vai me retornar 184, 532, 3219. O que significa isso? É sempre nessa ordem: 184 linhas, 532 palavras e 3.219 caracteres. Na verdade, se você for olhar a documentação do WC, se eu botar WC --help, ele vai mostrar que ele mostra a quantidade de bytes, e não a quantidade de caracteres. Mas em termos de sistema operacional, um byte ele é equivalente a um caractere. Se gasta um byte para armazenar um caractere. Então, se eu conto quantos bytes tem no arquivo de texto, eu estou, em outras palavras, contando quantos caracteres tem. Então, dou um WC aqui, history. Ele mostra para mim essas informações. Se eu quiser saber alguma informação específica, por exemplo, número de linhas, eu passo "-l". Ele mostra para mim só o número de linhas. Se eu quiser as palavras, "-w". E se eu quiser os caracteres, é "-c". Beleza. Um outro comando que a gente tem também para arquivos de texto é o comando sort. Eu vou vir aqui no Linux rapidinho. Eu vou abrir aqui o editor de texto do Mint. Isso aqui é um editor de texto padrão. No caso, ele é uma derivação do editor de texto do GNOME, certo? Que é a interface gráfica que o Cinnamon é baseado. Então aqui eu vou colocar, deixa eu pensar aqui, nomes aleatórios. Então eu vou colocar aqui Ana, não vou colocar em ordem alfabética, né? Vou colocar aqui então Luiz, César, Marcos, Paulo, Jorge, Giovanni, Zuleimar, Arthur e Arnaldo. Pronto. Vou colocar esses nomes aqui. E aí eu vou salvar isso aqui na minha home mesmo. Então aqui já está na pasta pessoal, então vou só salvar. Beleza, ele salvou com um nome aleatório, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ele colocou o documento não salvo. Tá aqui, documento não salvo, eu vou renomear ele para, não sei, para nomes. Beleza, agora o nome do arquivo é nomes. Para vocês não reclamarem muito, eu vou colocar que vai ser nomes.txt. Pronto. Melhor, tá ali, nomes.txt.
Certo, então se eu dar um cat aqui no nomes, ele exibe aqueles nomes lá que eu digitei no editor, certo? Normal. E aí que vem o comando sort. O comando sort ele vai ordenar o seu arquivo de texto de acordo com algum tipo de padrão. Ele vai tentar reconhecer o padrão. O padrão mais comum é você ter elementos por linha, certo? Então eu tenho aqui uma linha e uma coluna. Por quê? Porque em cada linha eu tenho uma única informação, que é Luiz, César, Marcos, então eu tenho um nome. Eu poderia colocar várias informações na mesma linha, como uma tabela, e colocar um separador, e aí eu teria que dizer para o sort qual separador é esse, se é um vírgula, se é um ponto e vírgula, se é um espaço. Mas eu vou deixar só uma linha e um campo mesmo, e aí para a gente ordenar, a gente vai dar o comando sort nomes.txt. Ele tem o mesmo efeito do cat, ele vai jogar a saída para o terminal, mas aí ele ordenou aqui, né, em ordem alfabética. Ele reconheceu que são strings, então ele ordenou em ordem alfabética. No caso de números ele também ordena. E colocou aqui para mim. Se eu precisasse da ordem alfabética, só que de forma decrescente, é só eu colocar um "-r". Nesse caso aqui o "-r" ele não significa recursividade, ele significa reverse. Então eu vou colocar na ordem reversa da ordem de ordenação normal. E aí ele joga para mim de forma reversa. Uma coisa que eu posso fazer também que é legal é redirecionar a saída disso aqui para nomes ordenados. Criar um outro arquivo para ter a minha ordenação. Então quando eu dou um cat nomes.txt, eu tenho os nomes aqui de forma aleatória. E quando eu coloco os nomes ordenados, eu tenho os nomes ordenados aqui. Um outro comando, e aí esse comando ele é bastante utilizado, eles vão utilizar bastante aí, dependendo de como vocês estão utilizando o Linux, que é o comando grep. Esse comando aqui. Esse comando ele é um comando de filtragem. E aí como é que ele funciona? Você passa o comando, você passa qual filtro você quer aplicar nele, qual string você quer aplicar nele, e você passa onde que ele vai procurar isso, né? Qual o arquivo de entrada que ele vai procurar isso. No caso eu tenho aqui nomes ordenados, que é esse arquivo que tem César, Giovanni e tudo mais. Nesse caso aqui não tem nomes repetidos. Mas mesmo assim eu vou pesquisar por César, dentro dos nomes ordenados. Quando eu dou um Enter, o que ele faz para mim? Ele mostrou só um César ali, né, de vermelho, e mostrou somente essa linha. Porque o que o grep faz? Ele vai pegar a entrada de texto que você tem e ele vai filtrar aonde tem aquela ocorrência que você está querendo filtrar e vai exibir somente a linha onde aquilo ocorre. Certo? Então, nesse arquivo de nomes ordenados, só tem César naquela linha. Certo? Se eu abrir aqui os meus arquivos e eu vim aqui no nomes ordenados, no editor, e aí eu vou colocar agora do lado do César, eu vou colocar alguma outra informação, por exemplo, o CPF dele. Que pode ser uma coisa aleatória aqui pra gente ver. E aqui tem um outro César, só que esse é o César Paulo. Ele tem outro CPF aqui. Beleza. Aí eu salvo. Posso fechar aqui. Fechar aqui também. Ok. Se eu der um grep César nomes ordenados de novo nesse arquivo, aí ele já me traz algumas informações interessantes, né? Então, tipo, eu quero pegar o nome lá no arquivo de nomes, e eu lembro que é um tal de César, eu não lembro quem é, eu passo esse comando, eu posso filtrar e ver exatamente o que eu estou procurando. O grep, como ele é um comando de filtragem de texto, e o terminal ele é texto, né? A gente tem muito texto que é jogado para a gente pelo terminal, ele é muito utilizado em conjunto com outros comandos. Então, por exemplo, ele é utilizado bastante quando você quer instalar uma biblioteca nova, certo? E aí um comando que você pode utilizar para instalar a biblioteca, como eu já mostrei aqui, é o apt, mas você não tem certeza se essa biblioteca ou se esse pacote existe, e aí você quer pesquisar por ele. Então você pode dar um apt search, como eu já mostrei aqui, né, da biblioteca que você está procurando. Então, deixa eu ver aqui, eu vou pesquisar pelo pacote do ffmpeg, que é um pacote que mexe com arquivos de vídeo. Então, o apt search é ffmpeg.
ele me traz um monte de coisa, várias coisas mesmo, em relação ao FFmpeg. Mas digamos que eu quero simplesmente o FFmpeg para essa arquitetura, por exemplo, i386. E por padrão, quando você vai buscar um pacote filtrado por arquitetura, você tem que colocar esses dois pontos, i386. Utilizando o grep para você poder fazer isso, você pode colocar apt-search ffmpeg, ele vai te trazer em texto todos os arquivos, todos os pacotes que possuem o nome ffmpeg. E aí eu posso utilizar aqui o ffmpeg pipe, que é esse traço reto, grep ffmpeg dois pontos e 386. O que é esse pipe? A gente já viu sobre o redirecionamento de saída e de entrada quando a gente estava mexendo com compactação, né? Então a gente pode colocar um caractere para que a entrada de um arquivo seja a entrada de um programa que vai executar seja algum arquivo específico, então eu passo um arquivo de entrada para aquele arquivo fazer o que ele precisa fazer, ou eu coloco para que a saída de um programa, que geralmente por padrão é o terminal, seja um arquivo específico. Então o echo, por exemplo, a gente fez redirecionamento de saída, e aí a saída dele por padrão, que era o terminal, foi para um arquivo. E o pipe, ele é a junção dos dois redirecionamentos, tanto saída quanto entrada. Então o que ele faz, o pipe? Ele pega que a saída de um arquivo, a saída de um programa, ela vai ser usada como entrada de outro. Ou seja, com esse pipe aqui, eu vou ter aqui a saída do apt-search ffmpeg, que a gente viu qual é a saída dele aqui, esse texto gigantesco no terminal. Ela vai ser a entrada para o comando grep, que eu vou filtrar por essa string aqui. Aí quando eu dou esse comando, ele demora um pouco, ele vai pesquisar, e ele mostra para mim somente pacotes do FFmpeg para a arquitetura i386. Entendeu? Então ele é muito utilizado para isso, né? Para quando você quer fazer pesquisa com filtragem, é bastante utilizado mesmo. Então, como eu mostrei, a gente tem os editores de texto que vem por padrão na distribuição, que eu usei aqui, mas a gente também tem editores que são integrados no próprio terminal. Se você estiver mexendo com Linux servidor, ou dependendo do que você estiver fazendo, você não vai ter a opção de ter um editor gráfico, certo? Então é interessante você ter o conhecimento de editores no terminal, tá? O Mint ele vem com o VI, que é o primeiro editor que eu vou falar, instalado por padrão, mas essa versão do VI que vem no Mint, ela não é muito boa, eu particularmente não gosto muito dela, então eu vou estar fazendo a instalação aqui de uma outra versão do Vim. Eu não sei porque o Mint ele vem com essa versão um pouco estranha, digamos assim. Se você está usando outra distribuição, vale a pena você testar para ver se é o mesmo VI que a gente está utilizando, tá? Mas aqui eu vou fazer a instalação, então. Então eu só vou dar sudo apt install vim. Ele vai instalar aqui o pacote do Vim. O Mint já vem por padrão o VI para utilizar, que pelo que eu vi aqui é o mesmo que o Vim, mas ele está numa versão meio diferente. Essa parte do Vim Runtime vai demorar um pouquinho, ela demora mesmo. Mas ela não é a mesma versão, sabe? Então, se você estiver usando o Mint, eu sugiro que você instale esse Vim. E se você tiver em outra distribuição, vale a pena você testar. Existem outras que já vêm com esse Vim, inclusive, por padrão. Aí ele já terminou. E aí agora a gente pode dar o comando Vim. E ele vai abrir essa interface aqui. Ele vem em português, porque o meu sistema operacional está em português, então quando você faz a instalação pelo apt, não só pelo apt, mas quando você faz a instalação pelo próprio sistema, pela loja de aplicativos também, ele vai dar preferências por pacotes na mesma língua que você está usando no sistema. Então, como aqui eu instalei em português, ele vai vir em português também. Então aqui no Vim, ele tem 3 modos de operação para você utilizar. O primeiro modo é o modo padrão, que ele já vem, o modo de navegação. Você pode navegar pelo texto. Aqui não vai aparecer porque eu iniciei o Vim sem nenhum tipo de arquivo, certo? Tem o modo de inserção, que é quando você aperta I, aparece inserção lá embaixo. Aqui no modo de inserção você pode digitar as coisas normalmente, tá?
E o modo, para sair do modo de inserção, você aperta ESC, ele sai do modo de inserção. E o outro modo que tem é o modo de comando, que você aperta 2 pontos, ele vai entrar no modo de comando, e a partir daqui você pode dar comandos. Por exemplo, o primeiro comando que vocês vão aprender no Vim é o comando para sair do Vim, que é o Q. Então você aperta Q, ele vai perguntar, ó, mudanças foram adicionadas, adicione exclamação para forçar. É porque a gente escreveu no arquivo, depois apagou de novo, ele entendeu que a gente mexeu no arquivo e não salvou. Então ele não deixa a gente sair sem salvar. É um recurso interessante do Vim, ele não deixa você sair sem salvar. Então, para você forçar, no nosso caso, você vai apertar aqui e apertar a exclamação. A exclamação serve para você forçar dar override de qualquer comando, não só no Q, tá? Você aperta aqui, override, e ele sai. Então, sobre a edição no Vim. Então, eu vou criar um arquivo aqui chamado main.js. Eu vou mostrar um JS que é para vocês verem mais ou menos como é que fica no Vim. Beleza, abri um arquivo aqui e ele reconhece essa extensão JS, por exemplo. O Vim é um editor que reconhece vários tipos de padrão de extensão. Eu falei que a extensão é só um identificador, mas são identificadores universais. O JS, por exemplo, é do JavaScript. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e criar uma função, ó, eu esqueci de colocar o modo de inserção. Beleza, então eu aperto I, modo de inserção, e aí se eu colocar aqui function, vou dar um nome para a função, vou colocar soma A e B. Aí aqui eu coloco return A mais B. Vocês podem ver que o Vim aqui ele faz a coloração do código, né, de acordo com a linguagem que você está utilizando. Para texto vai ficar tudo branco, mas para código ele já faz isso, né? Muito programador trabalha usando o Vim, certo? Isso é uma coisa bem legal do Vim, da gente estar utilizando ele para programação mesmo. E aí beleza, se eu quiser sair, eu saio do modo de inserção, aperto os 2 pontos, W é para salvar. Então W vai salvar o arquivo que eu estou utilizando. Se eu der um W aqui, ele salvou e pronto, eu posso continuar editando. Se eu quiser salvar isso aí, eu dou um W para salvar e um Q para sair. Ele salvou e pronto. O Vim ele é meio complexo, como eu falei, tem esses modos de comando para a gente utilizar. Modo de navegação, modo de inserção. Ele não é muito intuitivo para pessoas comuns, certo? Então, para isso a gente também tem o Nano, que é um outro editor de terminal. Esse ele já foi construído para ser um editor mais comum mesmo. Eu não sei se o Nano tem por padrão aqui no Mint. Nano main.js. Beleza, aqui no Mint o Nano já vem por padrão instalado. O Nano ele também faz a coloração das cores, né, através do tipo de código. Ele usa o identificador do Vim também. Mas o legal do Nano é que ele tem esses comandos aí embaixo, e quando a gente entra no Nano, ele já entra direto no modo de inserção. Ele tem os 3 modos também, quer dizer, no caso seria somente um, né, que é você inserir as coisas. Por exemplo, aqui eu posso digitar alguma coisa, fazer algum tipo de operação, alguma coisa do gênero. O Nano já abre nesse modo de inserção. E para você fazer alguma operação, algum comando, a navegação ela já é embutida, né? Você já pode navegar enquanto você digita. E para você fazer algum comando, tem esses comandos aí embaixo. Então a gente tem sair, ler o arquivo, substituir, pesquisar, colar e tudo mais. E onde tem esse circunflexo, significa contra. Então para sair é Ctrl X. Então eu dou um Ctrl X, eu vou sair, aí ele pergunta: você quer descartar as mudanças que você fez? Você pode dizer que sim ou que não. Então eu vou botar que sim. Aí ele pergunta o nome do arquivo. Se eu quiser salvar num arquivo diferente, aquele salvar novo, né, salvar como um novo arquivo, eu posso mudar aqui também. Se eu colocar o mesmo nome, ele vai substituir, ele vai subscrever. Então eu dou um Enter aqui e ele salvou. Está aqui o nosso código. Certo? Então para terminal a gente tem esses editores para a gente utilizar. Mas em contexto de programação, por exemplo, um editor que é bastante divulgado é o Sublime ou o Atom, né? Muita gente gosta de utilizar o Sublime ou o Atom.
Mas a gente aqui do Bugs, a gente recomenda fortemente que vocês usem o Visual Studio Code. Ele é um editor excelente, ele tem integração com vários tipos de ferramentas, principalmente para embarcados. Tem um plugin do VS Code que é o Platform.io, que é especificamente para desenvolvimento de códigos para embarcados. É bem interessante a extensão. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer a instalação do VS Code. Então, vou abrir aqui o Firefox. Beleza, aqui no Firefox eu venho na barra, eu pesquiso Visual Studio Code. Ele vai pesquisar aqui no Yahoo, mas não tem problema. Eu venho aqui em Download direto. E aqui ele tem para as 3 plataformas, tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac. Como a gente está aqui no Linux, eu vou mostrar para vocês como é o procedimento feito no Linux. Aqui prestem atenção, isso aqui vai servir para quando vocês forem instalar outras coisas que a empresa diz que tem para Linux. Né? Aí quando você chega lá, você fala, peraí, o que é isso? Então vamos lá. O que tem aqui para a gente? Aqui ele tem o .deb. O .deb ele é um arquivo específico de um pacote Debian. O Mint, como a gente já viu, ele é derivado do Debian. Derivado do Ubuntu, que é derivado do Debian. Então, indiretamente, ele é derivado do Debian. Com isso, a gente tem compatibilidade a nível de sistema operacional de poder instalar esse .deb aqui. Então, esse .deb é o mais fácil caso você esteja numa distribuição padrão Debian, que o Mint é uma delas. Então, se você está numa distribuição nesse padrão, o .deb é o mais fácil, porque você simplesmente faz o download desse pacote e toda a distribuição ela vai ter algum software que vai identificar que é o .deb e ele vai fazer a instalação sozinho. Você pode fazer a instalação pelo terminal, o dpkg. Eu não vou utilizar aqui, não faz sentido. Toda distribuição vai ter esse gerenciador de pacotes para você instalar os pacotes Debian. Caso você não esteja utilizando uma distribuição no padrão Debian, esteja, por exemplo, no Red Hat ou no Fedora ou no SUSE, que são o padrão da Red Hat, né, que são baseados no Red Hat, você tem esse RPM, que é semelhante ao Debian, as mesmas propriedades do Debian. Você baixa esse RPM e o gerenciador de pacotes da distribuição vai instalar o pacote RPM normalmente. Tá? Aí, além disso, aqui embaixo a gente tem novamente as opções, né, Deb, RPM, e tem um targz. Como a gente já viu que é um targz, ele é um compactado. Esse aqui já é o compactado para você fazer algumas operações por conta própria. No caso dificilmente o do VS Code seria assim, mas alguns programas ele vem com o compactado do código-fonte da aplicação, e aí você pode, se você quiser modificar alguma coisa, ou você compila o que está lá, e aí compilando aquilo ali você consegue usar a aplicação do jeito que ela está. No caso do VS Code, provavelmente ele vem com a aplicação pronta para ser usada, então já vai vir ali com as aplicações para você executar no Linux e funcionar normalmente. Caso você não queira fazer a instalação de nenhum pacote, não queira que fique salvo em nenhum registro nem nada, você simplesmente queira usar de forma isolada. E aqui tem um link também para a Snap Store, que é aqueles famosos snapshots dos programas que são feitos, né, na versão, e aí você pode distribuir aquele snapshot para instalar em qualquer sistema Linux. Ultimamente está bastante famoso e muita gente está utilizando. Mas aqui eu vou utilizar o .deb, então você simplesmente clica aqui em .deb, espera um pouco. Beleza, eu vou baixar aqui o arquivo. Concluído. Eu vou abrir. Aí percebam aqui que ele abriu com o gdeb, eu acho. Ele abriu com o gdeb, que é o gerenciador de pacotes que eles estão utilizando aqui. Eu vou fechar aqui o Firefox. Não, pera, não é o Firefox. Vou fechar o Firefox. Aí tá aqui, eu abri o .deb e aí ele mostra pra mim, olha, você vai instalar um pacote chamado Code, aqui tem uma descrição, aqui tem alguns detalhes, e aqui tem os arquivos que ele vai colocar, onde ele vai colocar os arquivos, você pode ver tudo aqui do pacote, tudo. E o .deb, ele traz não só o pacote que você vai instalar, o principal, mas ele também traz as dependências, né? Porque todo pacote ele pode ter dependências de outros pacotes. Para quem está acostumado a trabalhar com Node, sabe que algumas bibliotecas do Node precisam de dependências de outras bibliotecas,
mas que o npm ou o yarn ele já faz o gerenciamento disso automático para a gente. Aqui nos pacotes Debian também. Então eu abri aqui a distribuição, o pacote, ele já mostra para mim que as dependências estão satisfeitas, então não preciso instalar nada. Simplesmente o code, esse pacote code já vai funcionar na minha máquina. Então eu dou aqui instalar pacote. Ele vai pedir a senha. Pra você instalar um pacote novo, vocês sabem, você tem que ter acesso de superusuário. Então vou colocar aqui. E ele vai fazer a instalação do pacote. Beleza, aí ele concluiu a instalação, ele fechou aquela janelinha que a gente estava vendo, e ele continuou com o gerenciador de pacotes aberto, mostrando as informações do mesmo pacote. E aqui em cima vocês podem ver, ó, esse pacote está com a mesma versão instalada, então já deu tudo certo. Posso reinstalar o pacote se eu quiser e tudo mais, mas enfim, já deu certo aqui, eu vou fechar. Vou minimizar aqui o terminal. E aí, se eu vier aqui no menu do Mint, por exemplo, em desenvolvimento, a gente já vai ver o Visual Studio Code. Então, eu vou abrir ele aqui. Aí, esse aqui é a cara dele, certo? Ele vai vir com essa janela de boas-vindas e tudo mais. Eu vou colocar para ele abrir uma pasta, justamente a nossa home. Então a gente tem aqui a home aberta, tem um monte de coisas aqui, lógico, a home ela tem um monte de coisa, mas era onde a gente estava trabalhando. Então, por exemplo, eu clico aqui no main.js e vai abrir aquele arquivo e que a gente pode trabalhar. Tá? Uma coisa bem legal do VS Code, como eu falei, é aquele recurso das extensões, a gente tem o Platform.io para trabalhar com embarcados, mas não só extensão para trabalhar com um tipo de arquivo específico, a gente tem vários outros tipos de extensões no VS Code. Você pode ver essas extensões aqui, ó, Extensions. E aqui você pode pesquisar por extensões no Marketplace da Visual Studio Code. Existem várias e várias e várias extensões para os vários diversos tipos. Tem tema do VS Code, tem formatação de cor, tem para você trabalhar com ferramenta, certo? Para trabalhar com embarcado, essa aqui, Platform.io IDE. Essa daqui é a extensão que é bastante utilizada para trabalhar com IoT, com arquitetura ARM, certo? Com Arduino. Ela é bem legal porque ela faz integração do que você tiver conectado na máquina para poder fazer o upload do código no embarcado, para poder embarcar o código na placa. Uma outra extensão também que também tem aqui na loja é a extensão do Bugs. Então, vocês podem vir aqui e digitar Bug Hackers e vocês vão ver a extensão tema que a gente aqui do Bugs criou para o VS Code. Eu vou instalar ela aqui. E aí está aqui, ó. Quando você instala, tem 4 tipos de temas, né, para você escolher. Tem a padrão, que é essa daqui. Tem a preta, que é preta de verdade. Tem a azulzinha e tem a clara. Então eu vou deixar na padrão e eu vou voltar aqui para o JavaScript. E é mais ou menos assim o estilo dela. Para você mudar qual é a formatação do tema, você vem aqui em arquivo, né, o file, preferências, e aqui no final tem Color Theme. Ou você aperta Ctrl K, Ctrl T para poder mudar. Aí você clica aqui e você pode mudar. Você pode inclusive voltar para o padrão do VS Code, tem as opções aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, a Black. A gente tem um tema mais escuro. A azulzinha, ela é mais azul para talvez quem está mais acostumado com a interface da Arduino IDE, por exemplo. E a gente tem a branca, que sempre tem pessoas que gostam do fundo branco do editor, não tem problema. Está quase me deixando cego, mas tudo bem. Enfim, a minha preferência geralmente é a padrão. Então é isso. Na próxima aula a gente vai ver algumas coisas sobre administração do sistema Linux. Já vai ser uma aula mais aprofundada, sobre mais a fundo mesmo do sistema Linux. Inclusive eu vou estar dando algumas informações para quem tiver interesse. Por exemplo, tirar uma certificação Linux, uma certificação de administrador do sistema Linux.
Aí já vai ser uma coisa mais aprofundada, mais focada para quem quer trabalhar profissionalmente com Linux, certo? E espero que vocês gostem do conteúdo. É isso aí.